Agora nessa aula nós vamos treinar e resolver questões de português de uma forma eficiente. Questões de português geralmente são elaboradas propositalmente para cansar o candidato. Algumas têm textos longos, rebuscados, algumas com alternativas que têm umas 3 matérias diferentes em cada uma, mas é também uma matéria que está presente em quase todas as provas. E é comum os candidatos apresentarem um alto número de acertos, mas a diferença aqui não é só acertar, mas ganhar tempo na resolução das questões. Pois essa é uma matéria que, se você deixar, o avaliador vai prender você um bom tempo aqui e esse tempo pode fazer muita diferença para resolver o restante da prova. Então agora eu vou te mostrar como resolver algumas questões para aumentar suas chances de acerto e também não perder tempo. Então eu trouxe aqui algumas provas em que eu vou te mostrar como resolver essa matéria de uma forma que você vai ter mais controle e ganhe de tempo. Novamente eu vou te pedir para você ignorar o conteúdo, o gabarito ali das questões, porque eu quero que você apenas entenda como resolver essas questões. Essa primeira prova aqui mostra um perfil de bancas que adoram colocar textos bem longos, como você pode ver aqui, uma página inteira. E isso é de propósito. A ideia da banca é que você abra a sua prova e já fique preso na leitura do texto. Só que se você iniciar lendo o texto, primeiro, muito provável que você não compreenda ele na primeira leitura. Então, você vai ter que reler sem nem saber o que você está procurando. E o tempo de prova vai estar passando. E você ainda não resolveu nenhuma questão. E isso já pode te destabilizar no início da prova. Então, não inicie pela leitura do texto. Se você encontrar alguma questão de interpretação de texto ali no meio das matérias, você vai usar aquela marcação do pula, você vai marcar ali o número da questão e vai pular ela. E você vai direto para as questões de gramática primeiro. O fato de resolver questões de gramática já vai fazer com que você interaja aos poucos com o texto, porque você vai precisar ler alguns fragmentos dele, mas você já vai estar ganhando questões. Depois de passar por todas essas questões, aí sim você vai para as de interpretação de texto. Outro detalhe que vai ajudar muito você nas questões de interpretação de texto é ler primeiro as alternativas antes de fazer a primeira leitura do texto. Assim você já vai saber o que você está procurando e isso vai te ajudar a fazer uma leitura mais atenta daquele texto. Por exemplo, aqui nessa prova, essa questão 20, ela é de interpretação de texto. No caso aqui eles estavam perguntando só sobre o título, mas digamos que estivesse perguntando sobre o texto no geral. Então você iria primeiro ler todas as alternativas, ver o que ela está perguntando e depois você ia partir para fazer a leitura do texto. Enquanto você estivesse lendo o texto, você já tinha essa ideia do que a banca estava perguntando naquela questão e isso ia fazer você ganhar tempo e você não ia precisar ficar relendo várias vezes o texto. Quando você for fazer a leitura do texto, utilize a caneta preta para marcar as ideias do autor ou trechos que têm relação ali com aquela questão que você vai resolver. Isso vai ajudar você a se organizar melhor no texto e você não vai se perder se caso você precisar ler novamente. E também porque o texto ele já vai estar todo marcado com a caneta azul, da resolução das questões de gramática que você fez antes. Por isso, utilizar a caneta preta para diferenciar essa marcação dos trechos do texto. Por exemplo, digamos aqui que antes você fez lá as suas questões de gramática e aqui, digamos que esse parágrafo ele já estava todo marcado, você já tinha feito algumas marcações aqui com a caneta azul. Agora você vai fazer a leitura do texto para poder resolver as questões de interpretação de texto. Então vamos lá, vamos ler esse primeiro parágrafo aqui. Agora que baixou a poeira levantada pelo COP26, é possível ver que os seus resultados não pareçam bons. Apesar de, uma coisa que estaria completa aqui, de promessas caça-manchete, os compromissos nacionais não nos aproximaram da meta de acordo com Paris, que busca conter o aquecimento global de 1,5 graus centígrados. Digamos que a pergunta que uma das alternativas falava sobre algo assim, com relação ao que já está escrito aqui nesse primeiro parágrafo. Então você ia fazer uma marcação aqui com a caneta preta. Aquela questão que eu vi, aquela alternativa trata de algo que está aqui. Então você faz uma marcação aqui, digamos até aqui, né, até essa palavra aqui. E você vai continuar lendo o texto. Digamos que você encontrou alguma outra ideia aqui do autor ou algum trecho que tem relação lá com a questão.
Então, digamos que foi daqui até aqui, tem a ver com a alternativa 2, vamos dizer assim. Você vai fazer alguma marcação. E quando você precisar ler de novo a questão, você volta para cá e você já sabe onde é que está essa marcação. E você vai direto nas marcações que você fez com a caneta preta. Isso vai facilitar muito para você e você vai ganhar mais tempo na sua prova. Agora eu quero te mostrar essa questão número 2 aqui, que cobrou algo que é muito comum, que as bancas adoram, que é crase. Mas o que eu quero te mostrar aqui, você pode utilizar para qualquer questão. Aqui a banca quer que você preencha algumas lacunas aqui no texto e ela informa as linhas onde estão localizadas essas lacunas. Aqui tem um detalhe bem sutil que talvez você não perceba o quanto isso pode te atrapalhar, que é o fato de você ter que ficar folheando a prova. Você vai e volta várias vezes para ir respondendo a questão. Só que se você não se organizar, em algum momento desse vai e volta, você pode preencher algo errado. Então, eu vou te sugerir que você faça o seguinte. Então, você vai ler a questão. Quanto ao emprego da crase, assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas pontilhadas nas linhas tais. Então, nem todas as bancas informam as linhas ali no texto. Algumas bancas não vão informar essa numeração, mas elas vão informar parágrafo ou algo assim, e a gente vai ver uma prova desse jeito. Mas aqui, esse perfil de banca informa as linhas. Então, vamos lá. Você vai procurar a linha 9 lá no seu texto. Você vai vir aqui e procurar linha 9. Encontrou a linha 9, você vai fazer uma flechinha com a caneta azul, você vai fazer uma flechinha aqui na linha 9. E você vai procurar a lacuna aqui que a banca informou e vai colocar aqui o número 1. Esse número 1 representa essa primeira coluna de crases aqui. Essa primeira, você vai utilizar alguma dessas aqui para preencher a primeira lacuna. Número 1. Você vai vir aqui e vai procurar a linha 20 e assim sucessivamente. Então, linha 20, você vai vir aqui e vai marcar. Você vai vir aqui e vai procurar a lacuna. Utiliza sempre o seu dedo para ir guiando a segunda lacuna. Então, vou colocar um número 2 pequenininho aqui. Número 2. E você vai vir aqui e vai colocar aqui nas linhas das alternativas, número 2, da segunda lacuna. 29. Vamos achar a linha 29 aqui. Fez a flechinha da 29. Vem com o seu dedo e procura a lacuna aqui da linha 29, que vai ser a terceira. Você vai vir aqui e vai marcar aqui a terceira na coluna aqui das alternativas. Parece que você vai demorar mais para responder essa questão, mas isso vai ajudar você a não preencher lacuna errada, porque assim, isso aqui é uma sopa de letrinhas. E você ficar, como eu já expliquei, você ficar indo, aqui eu acabei abrindo a prova, né? Ficou mais fácil para poder representar para você, mas lá na prova você vai ficar fazendo esse movimento. Você vai e volta, vai ficar abrindo e voltando. E se você não fizer nenhuma marcação, você pode se perder aqui no momento de preencher essas lacunas. Então, fazer essas marcações também vai ajudar, se caso você está aqui respondendo essa questão, e digamos que aqui na terceira coluna você ficou com dúvida naquela lacuna. Você vai colocar a marcação do pula ali, na questão, e você vai responder ela depois. Quando você voltar, você já vai estar com essa marcação aqui e vai ficar muito mais fácil de você encontrar no seu texto depois. Então, isso ajuda você a não se perder na resolução da questão e ficar muito mais organizado. E quando você voltar, você já volta direto para aquela lacuna que você não conseguiu preencher ainda, você precisou pensar um pouco mais. Mas, conforme você for respondendo, o que você vai fazer? Digamos aqui que eu vou começar a preencher, digamos que eu já coloquei aqui até a quinta lacuna, e eu vou começar a preencher aqui a primeira. Aí você vem pra cá, então, aqui a primeira, você vai ler aqui e você vai preencher. Digamos que eu nem tô vendo o gabarito aqui, tá? Mas vamos colocar aqui, digamos que é um A sem crase. Então, vai ser um A assim, normalzinho. E, depois de responder, você vem aqui, nessa linha que você respondeu, e você vai desmarcar a flechinha que você fez. Vamos lá para a segunda. Digamos aqui que na segunda coluna, você já encontrou lá, digamos que seria aqui, que é da linha 20, número 2.
digamos que é um A com crase, certo? Aí você já preencheu essa segunda aqui, você desmarca ela. Por que fazer essa desmarcação? Porque você vai continuar respondendo a prova e você vai fazer várias marcações, você vai ter outras questões que você vai ter que procurar algumas coisas nas linhas. E você vai fazer essa mesma marcação de colocar uma flechinha aqui do lado da linha para você se localizar na prova. E você ir resolvendo e desmarcando, vai limpando a prova para você não ter um monte de linha marcada aqui e você também acabar se perdendo nas suas próprias marcações. Então, conforme você for respondendo, você vem aqui, respondeu a lacuna, vai lá e desmarca a flechinha. Ah, Andréia, mas se eu precisar voltar, não vai ficar algumas flechinhas ali que podem me atrapalhar? Digamos que eu vou ter que pular essa questão. Digamos que a terceira aqui eu fiquei com dúvida mesmo. Você marca ela aqui e aqui você faz uma marcação diferente. Você pode circular essa flechinha. Significa que essa lacuna aqui da linha 29 você ainda não respondeu, é uma que você vai pular. Você vai usar tipo como se fosse uma outra marcação de pula. Um círculo ao redor da sua flechinha. Você pode criar suas marcações desde que isso organize você na hora de responder essas questões. Porque, digamos, vamos lá, que a gente vai responder aqui a questão 4. Tá falando ali. Na linha 6. Aí eu vou ter que vir aqui para responder linha 6. Vou fazer a marcação da linha 6. Certo? Alguma coisa, linha 15. Vou vir aqui da linha 15. Agora eu sei que eu estou respondendo outra questão. Então eu estou trabalhando aqui no texto novamente. Terminei de responder essa questão 4, venho aqui, desmarco as flechinhas. E assim eu vou desmarcando, certo? Isso vai ajudar você a se organizar na sua prova e evitar que você acabe preenchendo alguma questão de forma errada. Essa aqui é uma prova de outra banca e, como você pode ver, possui um texto de uma página também. Eu separei essa prova para te mostrar um detalhe. A banca colocou na primeira questão, já de cara aqui, uma questão que ao ler ela você pode pensar que não precisa ler todo o texto, até porque as alternativas aqui são bem simples. Mas sim, essa é uma questão de interpretação e você vai acabar tendo que ler todo o texto para responder ela. Então, não caia na armadilha da banca. Nesse caso, você também pularia essa questão aqui, você iria marcar ali a marcação do pula e você iria direto fazer as questões de gramática. Outro detalhe do perfil dessa banca aqui é que ela não informou as linhas, então ela vai direcionar você nas questões aqui de gramática, por exemplo, informando os parágrafos. Por exemplo, nessa segunda questão aqui, ela vai ter ali os fragmentos do texto e ela vai perguntar: os termos sublinhados acima referem-se respectivamente a. Então você vai ter que procurar essas informações lá no texto. Você vai usar a mesma marcação que você usou antes. Então aqui, primeiro parágrafo, você vai voltar lá no seu texto e vai procurar ali o primeiro parágrafo. Você já faz a marcação do primeiro parágrafo. Eu posso usar, no caso aqui, uma chave. Aqui vou colocar assim, ó, primeiro parágrafo, certo? Outro fragmento que ela está perguntando aqui é no quarto parágrafo. Então você vem aqui e procura o quarto parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto está aqui. Você vem aqui e faz a marcação do quarto parágrafo. Isso vai ajudar você a não se perder, porque você vai ter que ficar indo e voltando ali para responder as alternativas e você vai ter esse guia aqui no seu texto. Nessa outra prova, de outra banca, um texto que parece ser bem menor. E você pode reparar que na questão número 2, ela já é de interpretação de texto. Aí talvez você pense: ah, mas o texto é curto, então eu já vou ler e responder essa questão aqui. Não se engane, um texto assim, ainda que curto, ele pode te tomar tempo e ele pode ser até mais complexo para você responder as questões. Então, siga a mesma estratégia. Resolva todas as questões de gramática que você conseguir, deixe tudo encaminhado naquelas que você precisa pular e só depois você vem e resolve as de interpretação de texto. Aqui também eu quero te mostrar essa questão número 1 aqui. Essa banca, pelo jeito, ela gosta de crase, né? Aqui você resolveria daquela mesma forma que a gente viu antes. Só que aqui a banca ela só colocou as lacunas, ela não marcou, não fez aquela marcação de linhas. Então, nesse caso, você primeiro iria contar o número de lacunas para ver se bate com a mesma quantidade de, no caso de crases, né, de alternativas que você tem aqui.
Se bater, então, significa que todas essas lacunas que estão aqui são referentes somente a essa questão. É só para você não se confundir. E se assim for, você vai fazer aquela marcação de enumerar primeiro para você não se perder. Então aqui você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, até 9. É crase pra caramba, hein? Então você vai vir aqui nas lacunas e vai fazer junto com o seu dedo para você não se perder. Marca pequenininho ali. Você vai vindo, 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 vindo. Marca aqui 3. Você marcando 4. E assim sucessivamente você vai marcando junto com o seu dedo ali para você não se perder. Organizado dessa forma, você vem e começa a responder a sua prova. Se caso tiver alguma ali que você não conseguiu responder naquele momento e você vai deixar para depois, você vai pular ela, você faz aquela marcação ali, faz um círculo ali para você deixar para responder depois. Se organizando assim, vai ser mais difícil de você se perder com todas essas lacunas que tem aqui, certo? E já que estamos falando de português, eu quero te contar um outro detalhe. Eu não sei como é que você está estudando essa matéria, mas português é uma história sem fim. E com o passar do tempo fazendo provas, eu percebi que só estudar a gramática não é a forma mais eficiente de ir bem nessa matéria. O que eu fazia era estudar o português da banca. Ou seja, eu me tornava uma especialista nas questões de português daquela banca. Então, faça muitas questões de português da sua banca. E conforme você for tendo dificuldade em algum assunto, você vai lá e consulta na gramática para você aprender melhor. Se você tentar fazer o oposto, começar a estudar a gramática, você vai passar um bom tempo ali tentando estudar todo aquele conteúdo e assim, a gramática não tem fim não, você vai ficar anos estudando. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao assunto resolução de questões, só que agora é sobre matemática. Eu te vejo lá!